Olha só, se prepara para esse vídeo. Eu e a equipe de asas, junto aqui com o Kowalski, trazemos agora para você um vídeo muito especial. A primeira entrevista exclusiva do comandante da aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canites Damasceno. E que nessa entrevista, sem retoques ou restrições, falou conosco sobre todos os principais pontos da nossa Força Aérea Brasileira. Dos programas KC-390 e Gripen EF ao caça 100% nacional, novos tipos de aeronaves e sobre o espaço, e também a preservação da nossa história aeronáutica e os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, esse ano. Para finalizar, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Digex, a ADTEC, Goodyear e Hangar 83, antes de irmos à entrevista, eu gostaria de destacar a irrestrita liberdade com que eu pude fazer essa conversa. Sério, realmente, como jornalista, eu tenho de citar isso. E os meus agradecimentos a todo o Seconsaer, o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, pelo apoio nesse trabalho. Um obrigado que eu dirijo ao chefe do Seconsaer, o Brigadeiro do Ar, Adolfo Aleixo da Silva Júnior. Muito obrigado. E agora, como diz o Kowalski, sem mais delongas, vamos à entrevista. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o Brigadeiro Comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Damasceno, de nos receber aqui para dar essa entrevista. A gente está muito honrado, eu pessoalmente estou muito feliz de estar aqui, né, podendo fazer essa entrevista. Obrigado por esse espaço aí. Eu que agradeço, Cláudio. Nós nos conhecemos de longa data, né? Fui chefe da área de comunicação da Força. Desde lá, né, a gente aprecia muito o seu trabalho, né, a sua revista, né, a consultoria que você presta. Então, para nós é uma honra, para mim particularmente, dar essa primeira entrevista relacionada à minha atividade para você, um amigo de longa data, um grande profissional. Muito obrigado. Bom, eu queria começar exatamente... eu vou pedir para você ser breve, porque senão vai ser horas aí, né? Eu queria que você me desse aí umas palavrinhas a respeito da tua carreira. Bom, eu sou filho de um militar da aeronáutica. Meu pai era radiotelegrafista, né? Meu pai foi soldado na guerra, em Natal, no Trampolim da Vitória, né? Então ele é praça da guerra, né? Trabalhou junto com os americanos, trabalhou na construção da base aérea de Natal. Então, a partir dali, ele segue uma carreira de cabo e depois ele faz uma escola de sargentos, né, que ainda não era em Guaratinguetá, a escola era em São Paulo, né, lá na Moca, né, chamava Escola Técnica de Aviação, ETAV. E ele se forma radiotelegrafista de voo. Né. Depois ele serve em vários lugares, vai para Florianópolis, conhece a minha mãe e vai servir no Rio Grande do Sul, no aeroporto Salgado Filho, como radiotelegrafista, né. A comunicação entre os aviões naquela época era muito baseada na radiotelegrafia, porque as potências ainda de voz não eram tão potentes como são agora, né? Então me baseio muito na carreira dele. Fiz o Colégio Militar de Porto Alegre, né? E fiz prova para a nossa escola preparatória, escola de cadetes do ar, lá em Barbacena, em Picar, e entrei lá em 76 e segui carreira, né? Entrei junto com meu irmão, né? Somos da mesma turma. Depois meu irmão seguiu outra carreira, engenheiro, e eu prossegui, formei em 82, né? Em 82 eu fui para Natal, né? Já como aspirante, e dali ingressei na aviação de patrulha, fui para Florianópolis, né? Comecei com as funções de tenente, cheguei a operações do esquadrão, que é o segundo do esquadrão, na parte operacional. Era apaixonado pela aviação, fiz alguns cursos, fui o primeiro coordenador tático, né, o COTAT, que nós chamávamos, né, dentro da aviação de patrulha. Mas, dado momento, eu fui convidado a servir no GTE, aqui em Brasília, né? Então, vim para cá como capitão. Eu que voava apenas um avião, o P-95 de patrulha, e voava um Seneca, que é um avião administrativo. Num ano, eu fiz o curso de 3 aviões. O HS-125, um belo avião, que já está desativado. O helicóptero, fiz o curso de helicóptero em Santos, já como capitão, o que não é normal, né, que você faz sempre no início da carreira. E fiz o curso de Boeing 737, Boeing Super Advanced 200, né, que era o avião presidencial. Então, para mim, foi aquele ano de 91, na minha chegada aqui, foi ano sui generis, você fazer curso de 3 aeronaves no mesmo ano como capitão.
E segui carreira no Grupo de Transporte Especial, depois servi no Estado-Maior da Aeronáutica, uma grande escola para mim, né? Durante 2 anos. Depois eu subi para este andar, para a antessala, que nós estamos aqui como assistente do ministro da Aeronáutica e depois do primeiro comandante da Força. Trabalhei no gabinete do comandante e fui comandar o GTE, aquele esquadrão Sim. que eu cheguei aqui, né? Então comandei lá 2003, 2004. Foi um ano também interessante, nós recebemos os primeiros legacies. Fui o coordenador operacional da aquisição do Airbus presidencial. Recebemos também os VH-34, os helicópteros da presidência, né? Depois disso, segui minha carreira, fui adido no exterior, voltei para ser o chefe da comunicação social durante 4 anos, no comando do Brigadeiro Saito, uma grande escola, a comunicação, que é a sua área, você é um craque nisso. A comunicação da aeronáutica, ela tem alguns chavões, um deles é a projeção da imagem da força, mas ao mesmo tempo proteger essa imagem, né? Sim, claro. É um trabalho que nós fazemos com a mídia específica, especializada, como é o seu caso, e também com a mídia aberta, né? Então sempre tentando projetar nossa imagem e mostrar um pouco do que nós fazemos, né? E dali eu fui promovido a oficial-general, né, 2 estrelas, brigadeiro do ar no Centro de Comunicação. Tive a honra, depois, já como 3 estrelas, recém-promovido, comandar o 4º Comando Aéreo Regional em São Paulo. Experiência muito interessante, onde você trabalha com a representação da sua força regionalmente, né? No meu caso, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Você bem sabe, nós temos 7 comandos aéreos regionais no Brasil, sim, todos de suma importância, né, regional, como eu falo, nessa questão dessa representação, dessa relação com a sociedade, com os órgãos da administração local, mas também como uma referência, né, na parte de unidade de comando, dentro de cada uma dessas regiões, como eu lhe falei. Depois eu volto para Brasília, a convite já do então comandante da aeronáutica, o brigadeiro Rossato, para ser o seu chefe de gabinete, né? Fiquei aqui durante 3 anos e no final do mandato dele, eu fui escolhido para a promoção 4 estrelas. E como 4 estrelas eu tive 2 funções. A primeira delas, secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica, durante 2 anos. E os 2 últimos anos de 4 estrelas, eu fui chefe de Estado-Maior da Aeronáutica. Sim. Aí sim eu lhe digo que foi uma experiência muito grande, eu tenho um apreço muito grande pelo trabalho do Estado-Maior. É uma gestão olhando o futuro da força, o planejamento estratégico, um trabalho feito hoje lá por 13 oficiais generais, né, além do chefe do Estado-Maior, mais 12 oficiais generais, que faz um trabalho transversal de alinhamento das condutas da força para o futuro. E então é um órgão que já era o meu final de carreira, eu sairia da Força Aérea muito feliz em ter sido chefe de Estado-Maior, mas aí com o final da missão e a troca de governo, e aí vem a escolha para o comando e estou muito feliz. Essa é mais ou menos a minha linha de vida, né? Então, agora me diz uma coisa, dessas aeronaves que você voou na Força Aérea Brasileira, qual que te deixou um carinho mais especial? Eu voei várias aeronaves, mas tem 2 aeronaves que eu voei mais, né? Uma delas é o P-95, na aviação de patrulha, voei 2.400 horas, é uma marca bastante expressiva para a aviação de patrulha. O meu primeiro esquadrão é o 2º do 7º, o Esquadrão Fênix, que ficava em Florianópolis, hoje está baseado na base aérea de Canoas, e eu tinha um carinho muito grande, assim, eu me doava muito aquela unidade aérea, a ponto de ter chegado a ser operações, uma operação distinta, uma coordenação com a Marinha, com a aviação de caça, porque nós fazemos na patrulha a dica é indicar a proa para a aviação de caça, para fazer os ataques nas forças navais, né? Logicamente dentro de um cenário de treinamento, né? De operação. Mas tive também a oportunidade de voar 2.000 horas, exatas 2.000 horas no Boeing 737, né? Então, para falar para você qual avião é difícil, porque são 2 aviões, 2 missões totalmente diferentes, distintas,
mas eu divido meu coração operacional com essas duas aeronaves. Não me obriga a dizer qual, porque até hoje eu não sei. Tá bom. É como filho, né? Tenho 2 filhos e Pode amo crer. igualmente os 2. Né? Pode crer. É bom, a comparação com os filhos é ótima, porque inclusive assim, os filhos costumam ser um diferente do outro, É né? verdade, são bem diferentes, mas o carinho mesmo. Agora é o seguinte, a aviação de transporte, né? Ela não tem o glamour da aviação de caça, né? Que até no cinema, tudo feito para aviação de caça, tudo. Só que assim, aqui no Brasil, um país com as dimensões que a gente tem e com as situações sociais que a gente tem, a aviação de transporte é, assim, ela realmente no dia a dia normal do país, ela salva vidas, né? A gente viu isso muito recentemente na Covid-19, nessa situação que tá dos Yanomamis e tal, né? Então, eu queria ouvir de você um pouquinho, como é que você vê a aviação de transporte da FAB? Bom, Cláudio, é interessante você falar sobre isso e trazer 2 aspectos muito atuais, muito contemporâneos, a Yanomami e a questão do Covid. Mas para isso é bom que a gente pontue aqui a missão da Força Aérea. A missão da Força Aérea é manter a soberania do espaço aéreo e apoiar, né, a integração nacional. Né? Então, quando você fala em manter a soberania, parece meio etéreo, né? Como é que se mantém a soberania? Né? Então nós, quando estávamos no Estado-Maior, identificamos 2 atividades já existentes, muito fortes na Força Aérea, que são aquelas que expressam a manutenção da soberania do espaço aéreo. Quais são elas? Defender o espaço aéreo, é um verbo definitivo, defender, e controlar o espaço aéreo. Então, defender e controlar são as 2 atividades que se relacionam, porque você bem sabe que nós temos uma atividade integrada de defesa e controle do espaço aéreo, quase sui generis no mundo, poucos países Sim. fazem essa integração usando os mesmos equipamentos, você bem conhece isso. E além disso, nós inserimos dentro da missão da FAB uma atividade que parecia ser secundária e não é, que é integrar. Então hoje, todo o nosso efetivo, os nossos 68 mil militares e civis, sabem que eles trabalham ou na atividade de defender, ou de controlar, ou de integrar. Então você fala sobre a integração nacional, cooperar para a integração nacional e a aviação de transporte, não só ela, como a nossa aviação de helicópteros, que tem a atividade principal de fazer a parte de SAR, busca e salvamento, mas coopera também dentro da integração. Então a aviação de transporte hoje, ela tem uma atividade diária, né? Se a aviação de caça, ela é uma atividade que se prepara todo dia para o emprego real, né, da força, que essa é a nossa atividade, é a guerra, é a defesa aérea, né? Estamos diuturnamente, 24 horas por dia, focados na defesa aérea. A aviação de transporte, ela faz um trabalho excepcional em cooperação ao Estado brasileiro, nesses apoios, né, que nós temos, como você bem pontuou, 2 muito atuais agora, a questão da pandemia do Covid, tem um fato que eu quero relatar que é importante, e a questão do Yanomami, né? Estamos baseados num comando conjunto, né, um comandante nosso, o Major Brigadeiro Nogueira, baseado em Boa Vista. Já voamos mais de 4.000 horas na operação Yanomami, já demos 30 voltas ao mundo, né, em apoio às agências, né? O Exército está conosco, a Marinha também, com suas aeronaves, apoiando a Polícia Federal, o IBAMA, FUNAI e várias agências nessa atividade de melhorias das condições indígenas dentro da terra indígena Yanomami. Então essa é uma atividade diária hoje, né? E o exemplo que eu cito durante a pandemia foi o transporte de oxigênio para Manaus, nas nossas aeronaves KC-390 e C-730, uma operação arriscadíssima. Você sabe que transportar oxigênio não é coisa simples, né? Sim. Nós tivemos que militares nós desenvolveram um processo de equalização de pressão para que nós pudéssemos ajudar as comunidades, principalmente a população de Manaus, que necessitava daquele oxigênio imediatamente. Então, realmente, a aviação de transporte, eu acho que ela tem sim um grande glamour, e o glamour se reveste principalmente da satisfação das tripulações atenderem a nossa sociedade, cooperando aí com os demais órgãos do Estado brasileiro. Certo. Bom, e falando justamente da aviação de transporte e da de caça, né, a gente está num momento assim bastante ímpar, eu diria, da Força Aérea Brasileira, né, que é o momento em que exatamente estão entrando em serviço 2 aeronaves, né, que são, vamos dizer assim, marcos
tecnológicos e de trazer uma nova doutrina de emprego, tudo. Uma no transporte, que é o KC-390, e outra na caça, que é o Gripen, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dos dois aí pra gente. Bom, essas duas aeronaves, elas vivem também um momento muito importante. Tem dois marcos muito importantes. Mas antes de falar dos marcos importantes, é bom falar um pouquinho da história, né? O KC-390 é um projeto que nasceu na Força Aérea, né? Uma relação sempre muito próxima com a Embraer. Você acompanhou, já conversamos bastante como foi esse processo, como foi a aquisição, e agora estamos já tendo aí os efeitos desse grande projeto, né? Já temos aeronaves em 2 esquadrões, o esquadrão em Anápolis, outro esquadrão na base aérea do Galeão, que a base aérea do Galeão é a essência do transporte aéreo militar, né, da nossa força. A aeronave tem uma despachabilidade excepcional, eu diria que beira 100%, né? E essa aeronave recebeu, a questão de um mês atrás, o seu certificado final de operação, né? Eu diria que o avião pronto, né? Não tem nenhuma excepcionalidade que possa restringir a sua operação, né? Com isso, se já está vendendo para o mundo, imagino agora o quanto que isso traz de proveito para as negociações que a Embraer tem feito com muito profissionalismo, né? Então, um avião espetacular, tem sido aí a nossa espinha dorsal da aviação de transporte. Então, o grande marco foi essa questão de nós termos assinados, então, a FOC, né, que é a capacidade de operação que nós demos à aeronave, né? Por mérito, logicamente, da engenharia da Embraer, da nossa operacionalidade, dessa relação que nós temos com a empresa. Já o F-39 é também um grande, foi um grande projeto, né, binacional com a Suécia, com a empresa Saab, muito bem trabalhado durante anos, né, essa questão do desenvolvimento, e começamos a operar a aeronave, né? Agora acabamos de receber a 5ª e a 6ª aeronave, estamos com 6 aeronaves em Anápolis. A formação dos pilotos ela está exatamente dentro do cronograma que nós imaginamos, o recebimento das aeronaves também, um projeto muito interessante. E o que é mais interessante, qual é o marco neste momento, né? Foi, agora dia 9, fomos a Gavião Peixoto, inaugurar a linha de montagem do F-39 no Brasil. Então, você imagina um país como o nosso, né? Aparentemente longe da grande indústria internacional, produz o maior avião de transporte do Hemisfério Sul e vai produzir a primeira aeronave supersônica do Hemisfério Sul. Então é um ano marcante, né? Baseado em tudo aquilo que meus antecessores fizeram com as equipes, né? Com a nossa Copac, né? Com a nossa central de grandes aquisições. Então são marcas importantes e a relação entre os dois aviões é muito importante, né? Eu diria que são complementos, porque você sabe que a C-390 é certificado para fazer o reabastecimento e voo das nossos aviões de caça. Sim. Então eu entendo que é uma dupla, uma dupla aviação de transporte, como falamos, né, que tem o seu glamour, com a aviação de caça tem o seu grande glamour, e juntos fazem uma parelha, como falamos lá no Sul, excepcional para a atividade fim da nossa força. Então acho que o momento é mágico, né, para a nossa força. Junto a isso, compramos também um armamento de primeira, né, como você bem sabe. Então, estamos num caminho bom, a Força Aérea caminha bem, a sua tecnologia é expressiva, né. Junta-se a isso as atividades lá do DCTA, né, o nosso Instituto de Fomento, né, que fez a certificação muito rápida. Então, acho que o trabalho conjunto dos nossos órgãos setoriais tem dado os resultados e eles se traduzem nessas duas aeronaves, mas muito mais coisas que a Força Aérea tem feito. Agora, deixa eu só te perguntar um pouquinho mais a respeito das duas, né? No caso do KC, a FAB já operou na sua história, né? Aeronaves de transporte, assim, lendárias, né? Como o Buffalo, sim. E o próprio Hércules, né? Agora, o KC, ele tem características, né? Vamos dizer assim, para a aviação de transporte, para a própria FAB, ele tem características meio, vamos dizer assim, revolucionárias, a gente poderia dizer, né? Porque ele é uma aeronave que a impressão que eu tenho dele é que assim, ele é tudo em um, né? Ele é realmente multifuncional, né? Com a tua experiência na Força e agora vendo o KC,
queria só que você comentasse um pouquinho dessa... A aeronave é isso, né? Nós voamos, eu diria, os grandes aviões de transporte do mundo, né? Somamos ao que você falou, o 707, né? O C-47, o DC-3 Douglas, né? E outros lendários, né? Nossa aviação de transporte, em função do tamanho do país, ela sempre nos exigiu termos aviões de ponta, aviões de grande tonelagem, de grande transporte, de ranges, né? Que chegassem longe e rápido, né? E o KC-390 é tudo isso, né? Você veja que dentro da certificação está incluído aí a questão do MAPS, que é o nosso sistema para extinção de incêndios. Nós já fazíamos com muito sucesso com o C-130, não só no Brasil, mas fora também. Fomos ao Chile agora, que foi um sucesso. Então, a operação é um avião que nós estamos trabalhando para que cumpra também a missão da Antártica, como tivemos sucesso no C-130. É um avião que, dentro do seu nível de atuação, comparando com as demais aeronaves, ele tem aí coisa de 15%, 20% a mais, né, de possibilidade de transporte, né, de carga, sem contar com a autonomia, né? 2 turbinas que possibilitam aí as velocidades das aeronaves que nós vemos aí, da Airbus e Boeing, né, cruzando aí a 0,8. Então chega muito longe, muito rápido, transportando aí a faixa de 23 toneladas, né? É um grande apoiador para o nosso exército na questão de transporte de paraquedistas, né? Um avião que a certificação foi muito rápida quanto a isso também, né? E um avião com uma versatilidade imensa e o mais importante, né? Como eu falei, o despacho, né? Um avião que raramente dá problema, né? Não temos nenhum histórico de problemas críticos no avião. Então, você desenvolveu um avião deste, né? No Brasil, e você não ter nenhuma intercorrência de algum problema, é um grande sucesso, né? Então, é só você identificar como foi o calendário do desenvolvimento e do plano de recebimento. Nós estamos exatamente dentro do cronograma. Perfeito. Bom, e com relação ao Gripen, tem se falado muito na mídia, tudo sobre um segundo lote. Esse segundo lote é algo que está em estudo ou existe já algum tipo de confirmação a esse respeito? Não há. Há um estudo, né? O Estado-Maior, como eu falei, hoje a importância do Estado-Maior é gritante dentro da Força Aérea, né? As análises todas são feitas lá, porque lá começou o estudo também do primeiro lote, né? Você bem lembra, o FX2 é um projeto longo, né? Em que a shortlist foi bem definida, foi trabalhada e escolhemos o Gripen, né? O Estado-Maior hoje ele trabalha dentro de um projeto que é a linha dorsal da Força Aérea, que é o PBC, que é o planejamento baseado em capacidades, analisa o cenário geopolítico e as necessidades não só da aviação de caça, mas de todas as nossas aviações, de equipamentos, de posicionamento das nossas bases, né? Se as bases que nós temos estão bem posicionadas, a quantidade é esta, devemos aumentar, reduzir, efetivo. Então é um trabalho muito grande, dentro de uma divisão em 4 grandes quadrantes, uma que cuida dos nossos sistemas, né? A governança dos sistemas da FAB, uma outra que coordena programas, né? Que é interessante, uma visita sua ao Estado-Maior, um panorama da força, né? E outro que trata das possibilidades de atuação. Dentro desse panorama da força é que nós trabalhamos, dentro da C-subchefia, que é o pensamento estratégico da força, a quantificação das aeronaves, no caso da aviação de caças, o quanto a mais nós precisamos para atender a defesa aérea do país dentro dos cenários que possa se apresentar. Então é um estudo que está em andamento, que deverá ser apresentado muito breve para o Alto Comando da Aeronáutica, né? Imagino que esse ano ainda a gente deva ter uma definição. Perfeito. É o seguinte, acompanhando o tempo de desenvolvimento de uma aeronave, de um caça multifuncional, enfim, né? E sabendo do empenho, porque a FAB ela faz parte da criação da indústria aeronáutica moderna no Brasil, né? Agora com o programa do Gripen, coroado de sucesso, né? Com esse momento especial do início da linha de produção aqui no Brasil, não seria esse o momento exatamente de se começar um trabalho para que o sucessor do Gripen venha a ser um avião 100% nacional? Olha, isso é um sonho, né? Isso é um sonho, logicamente, esse é um pensamento que nós temos também,
né? É um avião de uma geração que praticamente nenhum país já o tem, né? Mas faz parte também de uma análise que está sendo feita, né? Hoje o trabalho qual é a quantidade de aeronaves que nós precisamos, né? Para que nós não estejamos nem aquém nem além dessa necessidade. Em sabendo esse número, qual é o plano de distribuição dessas aeronaves em termos de bases aéreas, né? Então, os estudos estão sendo muito bem elaborados, muito especificados em cima de quantificação e distribuição. E a partir daí, sim, né? Qual é o tempo de duração do ciclo de vida deste produto, né? Desse equipamento, para pensarmos depois, e não muito além, porque realmente o tempo urge, né? E demanda muito tempo para você analisar, né, o próximo avião. Mas imaginar que hoje nós temos uma linha de produção no Brasil de uma aeronave de um acordo binacional, Brasil e Suécia, né? Em que a nossa indústria, a nossa engenharia está se capacitando para isso, né? Quem sabe o modelo aponte para que a nova geração seja um avião nacional, né? As nossas análises, o trabalho de Estado-Maior do Alto Comando da Aeronáutica vai nos apontar, mas é um sonho, né? E mais do que o sonho, eu vejo uma realidade, né? O Brasil é uma potência, né? Ontem estivemos lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara, eu falava isso, né? Hoje nós compramos um produto de um país, né, às vezes bem menor do que o Brasil, sem expressão econômica, e demandamos dele a transferência de tecnologia. Está na hora da gente transferir tecnologia para o nosso país, né? Exatamente. E acho que esse é um trabalho que a Força Aérea pode capitanear pela tecnologia que tem, pela urgência que tem em renovar seus equipamentos e trabalhar com a indústria nacional, com a nossa base industrial de defesa, para que futuramente, um futuro seja muito próximo, os nossos amigos, os nossos países que compram produtos nossos, né, comprem exigindo da gente aquilo que nós hoje exigimos, que é a transferência de tecnologia. E acho que não demandará muito tempo que o Brasil transfira tecnologia ao vender seus produtos, notadamente na área que eu defendo, que é a área de defesa. Sim. Agora é o seguinte, a nossa aviação de caça, muitas vezes, ela tem um emprego, muitas vezes, que não é numa situação de guerra, mas numa situação contra atividades ilegais, né? Diversas, né? Pelas fronteiras e tudo mais. Várias forças aéreas, vários países têm adotado esses jatos de treinamento avançado, de nova geração, que inclusive tem uma capacidade de operar como caças multifuncionais leves, né? Exato. Né? A Itália tem o M346, tem a Coreia com o FA-50, enfim. Vocês analisam a possibilidade, existe a possibilidade, o estudo, né? Como é que vocês veem, de repente, a aquisição de uma aeronave dessas até como complemento ao Gripen como caça principal, visto para essas atividades, vamos dizer assim, essas ações menos de um cenário de guerra, né? Bom, vamos lá. É interessante que a gente fale um pouquinho da reestruturação que a Força Aérea sofreu, para chegar na sua resposta. Você sabe que hoje nós temos, na atividade do defender e do integrar, dois grandes comandos. O COMPREP, nosso comando de preparo, que prepara a força, está subordinado ao nosso comando de preparo, as bases aéreas, esquadrões aéreos, toda a nossa parte de segurança. Então, ali que você identifica as necessidades, né? Porque são as operações, os exercícios, né? E o nosso COMAI, nosso comando aeroespacial, é o nosso comando de emprego, né? Que vai empregar esses meios. Então, é nessas conversas, nesses estudos, nós identificamos quais necessidades nós temos. Nós temos a realidade, que é o Gripen, né? Os estudos vão ampliar essa nossa realidade, né? Quantas mais aeronaves eu preciso deste tipo de aeronave, né? De primeira linha, se é o Gripen, se nós vamos ter que diversificar ou não. E analisamos também as transições, né? Então, hoje, o nosso cadete, né? Quando se forma na academia, nós definimos as quantificações para as aviações, notadamente para a aviação de caça, aviação de transporte, aviação de helicóptero. Depois do transporte nós vamos redividindo para a aviação de patrulha, reconhecimento. Na aviação de caça, a primeira transição da academia é voar o A-29, Super Tucano e Natal, né? E dali eles partem para os esquadrões, para os que chamam de nossos terceiros esquadrões. O primeiro do terceiro em Boa Vista, o segundo
em Porto Velho, o terceiro do terceiro em Campo Grande, né? Essa é a grande análise hoje, né? É a transição desses oficiais do A29 diretamente para a primeira linha, né? Ou se nós, e é outro estudo que está acontecendo, ou se devemos ter um intermediário. Este avião intermediário é um avião só para treinamento ou ele tem um uso dual? Treinamento e também para uma aplicação, ampliando a nossa possibilidade dentre as várias atividades de aviação de caça. O exemplo que a gente cita é o Chavante, né? Voamos durante muitos anos, um avião de um grande sucesso, um avião nacional, de uma relação também, nacional de uma relação com a Itália, que tinha a sua atividade de fazer, né, o início da formação do piloto de caça, mas também utilizado em outras atividades, né? Então o desenho que a Força Aérea sempre teve na aviação de caça sempre foi exemplar, né? A dualidade dos meios, as transições, né, os resultados, né? Então essa análise toda, olhando um pouco para o passado, que é importante também, mas com o nosso para-brisa bastante grande olhando para o futuro. Então essas análises sobre a necessidade de ter um avião intermediário e se precisar de intermediários, ele deve também ter uma outra atividade que não só da formação. Então tudo isso está sendo analisado, o Estado-Maior tem trazido para o alto comando, as nossas reuniões mensais, o passo a passo desse estudo, dessas análises. Bom, você falou do comando aeroespacial, né? E a gente falou até agora, a gente falou do aéreo, né? E o espacial? Bom, o espacial, essa é uma realidade na Força Aérea, né? Como tem sido nas grandes forças aéreas do mundo. Temos alguns marcos, o primeiro deles a gente pode citar o lançamento do SGDC, né, que foi uma cooperação da Força Aérea com a Telebrás, lançado em 2017, com ampla divulgação. Esse satélite, o comandamento dele é feito pela Força Aérea, no nosso COP, e agora nós, já lançados no ano passado, está próximo a iniciar o seu comissionamento no espaço da família Lessônia. São 2 satélites, o Carcara 1 e o Carcara 2, são satélites SAR, de abertura sintética, né? Que nós chamamos de satélites radar, aquele satélite que, diferentemente do satélite óptico, ele pode ver, né, na acepção da palavra, através das nuvens, através das copas das árvores, logicamente dependendo das densidades, né? Isso é uma grande cooperação que a Força Aérea faz, né, dentro daquele sistema dual da atividade militar, que muito nos interessa, esse magiamento do nosso país, né, das fronteiras, mas também, né, na cooperação com as demais agências, né? Veja quanto é importante você ter a todo momento, né, uma recobertura desses satélites, né, podendo ver as questões de desmatamento, de incêndios, né, queimadas, acompanhamento de grandes obras, né? Então são duas famílias de satélites que vão se somar uma terceira família, que é a família Carpones, que são de satélites ópticos, né, que estamos também já procedendo aí, qual é a capacidade que nós teremos de convênios com órgãos para aquisição, e nós teríamos aí formado então a nossa capacidade, que é o padrão, né, de comunicação, abertura sintética e óptico, dentro de uma estrutura militar, aí já vislumbrando uma força aeroespacial. Olha só. Bom, e é o seguinte, nós falamos aqui de momentos especiais, né? O KC-390 com a capacidade total de operação, a linha de produção do Gripen, mas esse ano tem um outro momento especial, são 150 anos do nascimento de Santos Dumont, e eu sei, você começou, aí eu vou falar mesmo, porque você começou falando de quanto tempo que a gente é amigo, então eu sei que você adora história, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, na sua visão, qual é a importância de se preservar essa história? Cláudio, olha, o comando é sempre uma alegria muito grande, né? É sempre uma expectativa que a gente cria na vida, os comandos que nós temos dentro da Força Aérea, as chefias, as direções, né? Mas ter caído no meu colo, vamos falar assim, essa possibilidade de nós comemorarmos 150 anos de Santos Dumont este ano é uma dádiva. Acho que é um presente de Deus, por tudo que representa, né? Santos Dumont, a gente gosta de história, como você falou, história da Força Aérea, história da aviação, mas indo mais a fundo, tantas coisas aparecem deste homem, né? Deste herói nacional, mais do que um ídolo, é um herói, né?
Eu não sabia. Santos Dumont ocupou a cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras. Né? Santos Dumont tem participação singular na criação do Parque de Iguaçu. Então é tanta coisa que... E nós estamos trabalhando com o nosso centro de comunicação, com toda a Força Aérea, para que nós não deixemos passar em branco, muito pelo contrário, que a gente dê muita ênfase a este ano. Né? O dia 20 de julho ele completa 150 anos do seu nascimento. Nós estamos planejando uma grande cerimônia, uma cerimônia militar, mas com uma roupagem até de uma parte cênica, né? Para marcar aqueles que participar dessa solenidade. Mas não só isso, né? Nós temos planejado junto com você, junto com toda a mídia especializada, com a parte artística, canais de televisão, a divulgação de Santos Dumont, falando da sua vida, da obra e dos seus valores. Santos Dumont, a grande obra O Avião, ele não poderia imaginar quantos valores que redundaram daí. A velocidade de transporte, nós cumprimos uma atividade relacionada ao avião, que é muito forte dentro da Força Aérea, que é o transporte de órgãos e tecidos, né? E imaginar que isso nasce da cabeça de um homem como ele, né? Então, será um ano... Nós estamos guardando o mês de julho para o mês de Dumont, mas o ano todo nós já temos falado, conversado e trabalhado nessa divulgação. Acho que não pode ser diferente. Sim, sim. Inclusive a gente adotou no nosso canal, no nosso site, a gente adotou o selo. Já que temos vocês o selo. Fizeram, tá nas nossas mídias todas agora, o selo. Parabéns. Também. Bom, e agora eu queria fazer um ping-pong com você aí. Vamos lá. Né? Deixando um pouco de lado o comandante da aeronáutica, né? mais o brasileiro, o gaúcho de Canoas, né? Nascido no Hospital da Aeronáutica de Canoas. Então, exato. Então é o seguinte, o estilo de música. Rock. Rock? Oba, olha só, hein? Eu sabia que a gente tinha muito em comum. Um músico, uma cantora, uma banda, enfim. Rita Lee. Rita Lee. A gente marcou muito a minha adolescência, a minha juventude, e quando falta, que você sente o quanto foi importante para você. Né? Então, verdade. Dentre tantos outros, mas esse momento já dá saudade, né? Um filme que te marcou? Tem um filme que eu assisti quando garoto e assisti mais de uma vez, Ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier. Esse filme é muito bonito. Um livro que você recomenda? Eu tenho um livro mais de 600 páginas, eu li 2 vezes, se chama As 48 Leis do Poder. É um livro muito interessante, eu acho, para quem tem cargos de comando, de chefia, direção, em qualquer área, é bastante interessante, que de repente ele coloca você no seu lugar, né, como ser humano, nas relações que você deva ter com as pessoas, em respeito a quem você deve respeito, né, que lhe respeita também. E é um livro bem interessante que traz retratos históricos, cenas históricas, realidades que aconteceram das pessoas que passaram um pouco do limite, e ele te coloca na sua posição. Eu acho, para quem comanda, para quem trata com as pessoas, é uma belíssima leitura, um grande aprendizado. Bacana. E o seu programa de lazer preferido? Olha, eu gosto de esporte, né? E faço caminhada e corrida, né? E sou um eterno tenista frustrado. mas jogo com os amigos, mas bem limitado, mas sou apaixonado pelo tênis. E comida? Churrasco. Churrasco é bom, aí, né? Não podia, senão, essa resposta foi comprometida já. Bom, agora é o seguinte, para a gente encerrar, pensando em tudo o que é a aeronave que já voou na história da humanidade, tudo que tem por aí. Se você tivesse a chance, como um passe de mágica, de voar numa aeronave específica, qual que você escolheria? Olha, Cláudio, é uma aeronave específica mesmo. Pode ser um modelo, pode ser um modelo. Não, é uma aeronave específica. É o T-6, mas o T-6 do Coronel Braga. Em 76, quando eu fiz os meus exames, eu sou gaúcho, como você bem sabe, já falamos, eu fui para o Campos Afonso fazer o exame médico para a Força Aérea. Fazer no Campos Afonso para depois ir para Barbacena. Eu sou praça de março de 76 e fizemos os exames lá no Campos Afonso, desculpa, em janeiro, né? Estávamos lá
andando de uma clínica para outra, no hospital, e passa um T6 rasgando em cima do campo de futebol. E alguém falou, é o Braga. Eu falei, quem é o Braga? Né? E a partir dali eu comecei a conhecer a história da fumaça, a história do Coronel Braga. E se eu tinha alguma dúvida, né, de voltar para Porto Alegre ou seguir para Barbacena, aquela fumaça me deu a direção da Força Aérea. Então, seria voar aquele avião que cruzou minha cabeça naquele janeiro de 76, o saudoso Coronel Braga, um ícone da nossa aviação. É verdade. Bacana isso aí. Muito bacana. Tem algum ponto, tem alguma palavra que você gostaria de falar aí para encerrando? Olha, Cláudio, como eu falei, eu sou fã da comunicação, eu sou um leitor assíduo da mídia especializada de aviação. O que eu desejo sempre é que nós não percamos essas possibilidades. Eu sei o quanto que a mídia especializada, vez por outra, sofre nas questões de manter os seus veículos, né, com vida, as questões de patrocínio. Mas desejo sempre que, quando eu sei de algum veículo que teve que se desarticular por conta de orçamento, falta de patrocínio, eu sempre oro, peço a Deus que vocês continuem com este elan, né? Eu acho que a mídia especializada nos ajuda muito, né? Nos aponta caminhos, né? Às vezes nos faz fazer inversões de caminho pela experiência que nos trazem. Então é só isso, pedir que a mídia continue sempre trabalhando no sentido das melhorias da nossa aviação. Né? A aviação brasileira é uma aviação rica em história, tanto a comercial quanto a militar e a aviação executiva. Temos uma empresa como a Embraer, temos uma base industrial de defesa espetacular, somos uma potência mundial. Hoje eu recebi uma embaixadora de um país e ela me perguntou, ela me disse, brigadeiro, o senhor sabe o tamanho do seu país? O senhor sabe a força que esse país tem? Então é isso, né? Nós temos que viver o nosso país. E no meu caso, olhando com egoísmo para a minha atividade, né, da aviação militar, de uma força aérea pujante como a nossa, nós precisamos que vocês mantenham, né, a mídia especializada na aviação, também pujante, também procurando cada vez mais os melhores caminhos, né, para desenvolver essa atividade que nos é muito cara e nos é muito importante. Vocês produzem artigos, produzem trabalhos, nos ajudam a divulgar a Força Aérea, que sozinho nós não conseguiríamos. Então essa parceria que nós temos, não só o Centro de Comunicação, mas a Força Aérea como um todo, com a mídia, não só com a sua mídia, com todas elas, né, que formam um grande grupo. Isso é muito salutar, é muito importante, nós não podemos prescindir disso. Muito obrigado. Bom, obrigado por tudo, então, brigadeiro. Obrigado. Por esse encontro aqui. O prazer foi imenso para mim. Uma honra muito grande estar sentado aqui contigo, conversando assim, como a gente conversou. Foi muito bom. Eu que agradeço. Tá.